Oi, gente, tudo bem? Gostaria de compartilhar mais uma palavra com vocês. Sejam bem-vindos ao meu canal. Também sejam bem recebidos. 1 Samuel 25. Sejam bem-vindos. Eu vou ler aqui o 10, né, que Davi, deixa eu falar primeiro que Davi, né, os 600 homens ajudou, né, guardou, cuidou das ovelhas de Nabal, sabe? Cuidou ali, não deixou ninguém mexer e, né? Quando eles tosqueavam as ovelhas, tudo, cuidou, né? Dos servos, tudo, das ovelhas, para nada acontecer. Aí como o Saul ainda perseguia Davi, né, ajudou, cuidou das ovelhas de Nabal, não deixou nada acontecer, porque os ladrões sempre iam, roubavam a ovelha, tudo. Enquanto os homens de Davi estavam ali, nada aconteceu. Então ele pensou, né? Agora eu posso pedir algo para Nabal, porque, né, eu cuidei das ovelhas dele, nós cuidamos e, né, não deixamos ninguém roubar, né? E ele pode nos recompensar, porque ele é um homem rico, né? Aí ele mandou o servo dele lá falar com Nabal, se Nabal tinha alguma coisa, porque como ele vivia, né, fugindo de Saul, né, ele não tinha, ele não podia ir numa casa e ficar à vontade e comer, né, e repousar. Então ele mandou pedir para Nabal, e Nabal, respondendo aos criados de Davi, disse: quem é Davi? Quem é o filho de Jessé? Então ele, sabe, na hora ele não quis ajudar Davi. Falou quem é Davi, como se ele não conhecesse Davi, sendo que Davi ajudou ele. Então Davi pegou 600 homens e falou assim: vão lá, sabe, e hoje eu vou destruir a casa de Nabal, vou matar tudo, sabe, destruir tudo, matar ele, o servo dele, tudo. Mas o servo de Nabal ouviu. Então ele chegou para Abigail, que era esposa de Nabal, e falou: minha senhora, sabe, Nabal fez isso, falou isso para Davi, né? Não quis ajudar Davi, e Davi, com fúria, vai mandar os homens dele destruir, os servos dele destruir, tudo aqui, a tua casa, tudo. Aí Abigail, como era uma mulher sábia, ela pegou os mantimentos, tudo, deu para os servos, né, para levar para Davi, os pães, cordeiro, tudo, e sem falar com Nabal. E falou: vocês vão na frente levando os alimentos para ele, a comida, e eu vou no cavalo atrás. Chegou lá, ela ajoelhou e pediu: meu senhor, agora não faça esse homem de Belial, falando que o marido dela é de Belial. E lançou-se, está em 1 Samuel 25, e aqui o capítulo, versículo 20, aleluia, 24. E lançou-se aos pés de Davi e disse: ó Senhor, Senhor meu, minha seja a transgressão. Deixa, pois, falar a tua serva aos teus, aleluia, ouvidos, e ouve a palavra da tua serva. No 25 ela fala: meu Senhor, agora não faça este mal àquele homem de Belial, que era Nabal, né? Então ela mandou os mantimentos para Davi, ainda pediu, pelo amor de Deus, para Davi não fazer mal para a casa dela, porque Davi ia destruir a casa dela, o servo dela, tudo. Porque naquele tempo eles não mexiam com mulher e criança, mas os homens, né, os servos, o Nabal, tudo ia sofrer. Então ela foi na frente, né, mandando mantimento, não falou nada para Nabal, e o servo também não falou nada para Nabal, falou para ela, né, o que Nabal respondeu para Davi, que ignorou Davi, né, negou para Davi, e para ela resolver. Aí ela foi, né, e pediu pegou os pães, os bolos, as coisas, mandou, né, pôs no cavalo os alimentos
e mandou levar para Davi e foi atrás e se ajoelhou e pediu para Davi, né, ouvi-la e falou: Davi, esse homem não tem sabedoria, é homem de Belial, é um homem bruto, como diz o nome de Nabal, que é um homem sensato, um homem sem escrúpulo, né? Então, Nabal ignorou e Davi já ia mandar 600 homens para matar Nabal. Aí ela falou com ele: não, deixa, porque a vingança pertence a Deus. Conversou com Davi, aí Davi, né, ficou calmo e recebeu, né, as ofertas que ela mandou e não foi destruir a casa de Nabal. Viu, uma mulher sábia, não destruiu, não deixou destruir a casa dela. Aí, no outro dia, ela falou com Nabal tudo que Nabal fez. Aí Nabal ficou paralisado uns 10 dias. Daí, quando ele foi comer, depois de 10 dias ele foi comer, ele engasgou e morreu, porque o Senhor pôs a mão que ele não quis ajudar Davi, que Davi tinha guardado, né, o gado dele, tudo, as ovelhas dele, e, né, por aquela mulher sábia, por causa daquela mulher sábia, não foi destruída a casa dela, o marido dela, né, na mão de Davi. Porque Davi vinha com 600 homens, com ira, e ia destruir tudo mesmo. Porque ele falou: poxa, eu ajudei ele, não deixei mexer, né, nas ovelhas dele, né, guardei lá os tosqueadores, guardei tudo, as ovelhas, tudo. Agora eu pedi um pedaço de pão, mandei meu servo pedir para ele não está me negando, então eu vou lá, vou destruir tudo. Né, e Davi já ia matar, né, acabar com a casa de Nabal, tudo. Mas só que a mulher foi sábia e pediu, e levou o mantimento e pediu. Aí aqui, deixa eu ver, não sei se é 29 ou 39. Algum homem para perseguir, para procurar. Aí, né, e essa mulher foi tão sábia que quando o marido dela morreu, Davi ficou sabendo. Aí Davi mandou perguntar para ela se ela queria casar com ele. Davi gostou, sabe, admirou tanto a sabedoria dela, a inteligência dela, que ele pediu ela em casamento. E quando ouvindo Davi que Nabal morrera, disse: bendito seja o Senhor que pleiteou o peito da minha causa, da minha afronta, da mão de Nabal, e deteve seu servo do mal, fazendo o Senhor tornar, aleluia, o mal de Nabal sobre a sua cabeça. E mandou Davi falar, aleluia, a Abigail para tomá-la por sua mulher. Vindo, pois, aleluia, os criados de Davi, Abigail, no Carmelo, lhe falaram, aleluia, dizendo: Davi nos tem mandado, aleluia, a ti, para te tomar por mulher. Então ela se levantou e se inclinou com o rosto em terra e disse: eis aqui, aleluia, a sua serva, e servirá aleluia, de criada para lavar os pés, aleluia, do Criador de meu Senhor. Então, ela, na hora que Davi a pediu em casamento, quando ele soube que o marido dela morreu, ela falou: isso aqui é tua serva, para lavar os pés dele, né? Então, ela ficou feliz, você viu? A mulher foi tão sábia, essa Abigail, né? É primeiro, para quem quiser depois ler, 1 Samuel 25, né? A partir do 25, né? Abigail falando. Então, 1 Samuel 25 é a história de Nabal, que foi um homem duro, um homem mau, que Davi protegeu o rebanho dele contra os ladrões, né? Não deixou nada acontecer. Quando pediu um pouco de comida,
ele já ficou revoltado e falou que não ia dar, não conhecia Davi, não conhecia filho de Jessé, que era Davi. Então, porque Saul perseguia Davi. Talvez ele pensou, né? Se o rei não gosta de Davi, porque eu tenho que gostar, mas só que Davi fez um favor para ele, agora ele poderia, né, fazer esse favor para Davi. Aí, isso Davi se irou e falou, se ele está pagando o bem com o mal, então eu vou mandar meus, né, 600 servos aqui que estão me seguindo, estão me servindo, e vou mandar acabar com a casa dele, com tudo que ele tem, entendeu? Ia destruir tudo, matar ele, servo dele, tudo. Mas a mulher de Nabal foi sábia. Nabal não merecia aquela mulher era muito boa, muito sábia, muito, sabe, uma pessoa que tinha um coração muito humilde, muito bom. Então ela foi na frente e falou com Davi, para Davi não destruir aquele homem nem a casa dela. Ela falou assim, Davi, a justiça pertence a Deus. Na hora ela lembrou. Aí Davi falou, é mesmo, eu ia matar um homem, sabe, ter sangue nas minhas mãos, e sendo que Deus pode fazer isso por mim. E no fim Deus fez, né? Ele morreu engasgado por conta de Deus, não por Davi. Deus permitiu a morte dele. Aí Davi ficou sabendo, lembrou da bondade de Abigail, da sabedoria, da inteligência de Abigail, pediu ela em casamento. Isso que é uma mulher sábia, que a Bíblia fala, né? Eu acho que é Provérbios 31. Mulher sábia, quem achará, né? Então, essa é uma mulher sábia. Para mim, essa é a mulher mais sábia da Bíblia, entendeu? Porque ela não deixou o confronto entrar na casa dela, a briga, a contenda, a morte, entendeu? Ela livrou, sabe? Os empregados dela, livrou o marido dela, livrou a casa dela do mal, porque Davi estava muito furioso, ele acabaria com tudo, né? Com aqueles 600 homens, mandou aqueles 600 homens derrubar tudo lá na casa dela, e ele não conhecia ela, não sabia que ela era uma mulher assim boa, uma mulher inteligente, e ela foi na frente, pediu, ajoelhou aos pés dele e pediu para ele, sabe, poupar a casa dela, poupar o marido dela. Isso que é uma mulher sábia, porque se fosse outra mulher, ela, sei lá, do jeito que eu sou um pouquinho meio nervosinha, eu ia falar com o marido, o que você fez isso? Sabe? Então ela não foi, porque talvez se ela falasse com ele ia brigar com ela, ia ser uma contenda, entendeu? E não ia resolver nada. Ele ia brigar com ela, não ia deixar ela levar o mantimento. Então ela, na mesma hora que o servo contou o que Nabal fez para Davi, e falou que os homens de Davi iam destruir tudo, na mesma hora ela caladinha pegou todos os mantimentos, pegou tudo, deu para o servo levar e foi atrás falar com Davi. Pedir para Davi não destruir a casa dela. Então, essa é uma mulher sábia, essa é uma mulher que pensa, que ora, que pensa, sabe, que fala com Deus, né? Porque uma pessoa que tem Deus, que fala com Deus, fala assim, Senhor, me ajuda nessa situação, o que eu vou fazer? Sabe, a mulher sem sabedoria, não, ela já mete o pé pelas mãos, já bagunça tudo, já não sabe nem o que fazer, derruba tudo, vai lá e fala, dependendo do nervosinho, dependendo, né, vai lá e já faz do jeito dela e dá tudo errado. E essa não, ela conversou, ela pensou, né, com a sabedoria dela, eu vou lá, vou levar os mantimentos para Davi, vou conversar com Davi, e Davi não vai destruir minha casa, entendeu? Como muitos falam aí, ela parou 600 homens, ela parou um exército, porque aqueles homens iam mesmo estraçalhar. Poxa, ajudamos ele, fizemos tudo favor para ele, né? Não deixamos ninguém roubar, né, as ovelhas dele, cuidamos dos tosqueadores, cuidamos de tudo. Agora, estamos com fome, precisamos de, né? E falou para ele, dá aquilo que você puder, tiver ao seu alcance. Ele não obrigou, não falou assim, sabe? Falou com amor, mandou falar com amor, com paz, fala com ele com paz, se ele pode nos ajudar, né? Dar comida para nós, que nós estamos
né, uma situação que precisamos da ajuda de alguém. Aí ele pega e fala assim, não conheço Davi, nem filho de Jessé nenhum. Quer dizer, fez pouco caso. Igual muitas vezes você está numa situação, a outra pessoa faz pouco caso de você, não olha para você, não quer saber de você. Às vezes você ajudou a pessoa. É igual, muitas vezes eu estou conversando com a minha filha fala, mãe, não conta a sua vida nos vídeos não, mãe, fala só a palavra de Deus. Mas muitas vezes eu falo porque exemplo, igual uma vez eu estava, sabe, na pior, assim, meu filho pequeno, eu sem emprego, aí uma pessoa perto de casa, vizinha, chegou um monte de, como que fala? Assim, mercadorias, assim, coisas assim para fazer casas, né? Aquelas colunas, um monte de coisa. E a mulher sozinha, o marido acho que trabalhando, ela sozinha começou a querer carregar aquilo. Aí eu, meus filhos, tudo pequeno, tudo pesado aquilo, pegamos, fizemos tudo para dentro de casa para ela, ajudamos ela, fizemos tudo. Ela mal falou obrigado, não deu nada. E ainda pensei, quem sabe passar um dia, ela me dá um dinheirinho, alguma coisa, porque eu estava, né, necessitada, desempregada, e eu ainda pensei, nada. Fui na outra vizinha, né, que estava desempregada, meus filhos passando fome, eu falei, ajudei ela a limpar a casa dela todinha, sabe? Eu era enfermeira, eu nem sabia limpar uma casa, aí fui lá e limpei, comecei até a fazer faxina para os outros para ver se melhorava. Aí limpei a casa dessa mulher, né? Falei assim, quem sabe ela reconhece, me dá um pão, né? Meus filhos comer. Terminei de limpar a casa, ela falou assim, agora você vai para sua casa comer, porque a gente vai comer agora, você vai para tua casa comer. Aí eu saí de lá com a cabeça baixa assim, falei, meu Deus, tudo que eu fiz. Aí minhas crianças falaram assim, mãe, você não trouxe nada? Eu falei, não. Ela não te deu nada? Eu falei, não. Fiquei com uma dó dos meus filhos. As duas situações, eles pegaram tanto peso, a mulher não deu nada, nem no outro dia para comer. Eu ainda pensei, falei, vai passar uns dias, ela vai dar um dinheirinho, alguma coisa. Não deu nada. A outra limpei a casa, não deu nada. Eu falei, Jesus, não deu comer na minha casa. Eu falei, Jesus, como eu vou falar para ela que eu não tenho nada na minha casa? Eu não ia me rebaixar a esse ponto, sabe? Porque veio um pouco de orgulho, mesmo que a gente não tenha nada, a gente é pobre, a gente não quer ficar sair pedindo. Então eu falei, meu Jesus, saí com as minhas crianças, sem nada, sabe? Várias situações que eu passei, sabe? E graças a Deus, Deus me tirou de todo esse laço, desse embaraço. Hoje, graças a Deus, eu como o que eu quero, sabe? Eu tenho para dar até. Mas naquele tempo, né? Era meu deserto, a minha prova que eu tinha que passar. Inclusive, peguei minha filha, já estava mocinha, tinha um comércio ali perto, fui levar ela para trabalhar lá, né? Que tinha. O cara estava precisando de uma pessoa precisando lá na loja dele e tal. Aí eu falei assim, quem sabe ele pega minha filha, né? É perto de casa, na mesma rua. Eu falei assim, minha filha trabalha lá, às vezes quando eu passo, vejo que ele tá. Aí ele, como ele era uma pessoa que, sabe, andava atrás de mulher, fazia bagunça, então ele já viu que a minha menina era de menor, tudo, ele falou assim, daí não posso mexer. Com medo, aí ele falou, aí eu, necessitada, sem pensar em maldade, eu falei assim, é que a gente está necessitado, está precisando, se você pegasse minha filha para trabalhar e ajudar. Aí ele falou bem assim, eu também conheço a Bíblia fala que quando a pessoa está em certas situações, não é para ajudar não, que é a prova que a pessoa tem que passar, ninguém pode ajudar. Aí eu saí assim, triste, falei, meu Deus, eu precisando de ajuda, eu me falando que a Bíblia fala que não é para ajudar. Eu falei, o que eu li é diferente, mas também não quis falar nada. Aí mais tarde, agora, depois de muitos anos, que eu comecei a meditar naquilo que ele abriu loja em outro lugar, e eu vi a situação dele, aí eu lembrei, eu pensei, já sei. Porque ele era mulherengo, era danado, e ele falou assim, se eu mexer com uma menina dessa, você quer cadeia, as adultas, se resolve para lá. Aí eu comecei a meditar e falei, então foi por isso. Mas esse negócio de falar que a pessoa está necessitada e você não pode ajudar, isso não é de Deus.
Amai o próximo como a ti mesmo. Se teu inimigo pedir um pedaço de pão, dê. Se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, a Bíblia fala. Imagine quando é a pessoa amiga, né? Se eu não era inimiga dele, não era amiga, mas também não era inimiga. Entendeu? Ou falar assim, deixa eu sua filha em meio período, eu ajudo, né? Ou se não, sei lá, vou falar, eu tinha um menino também, podia falar assim, a tua menina eu não vou pegar o menino. Sei lá, ele podia ajudar em alguma coisa. Mas ele pegou e falou que quando está com essa situação, a Bíblia fala para não ajudar, não é bem assim. É uma outra palavra, né? Não vamos entrar em detalhes agora. Mas, irmãos, é como a situação de Abigail agora, né? Nabal podia ajudar Davi. Davi estava numa situação que ele precisava de ajuda por causa das perseguições de Saul, mas ele não quis ajudar. Mas Abigail foi uma mulher sábia. Quando Davi ia destruir o lar dela, com aqueles 600 homens, sabe? O servo dela veio e falou, vê o que a senhora pode fazer, que eles vão vir aqui, vão destruir tudo. Aí ela, na mesma hora, pegou os alimentos, mantimento, mandou levar para ele e foi, se ajoelhou e pediu perdão e falou, não faz isso, porque aquele homem é Belial, aquele homem, ele, sabe, é como o nome dele. Ele não tem escrúpulo, não tem, sabe, qualidade, sabe? Então, não olha o que ele fez. Conversou com Davi. Davi ficou tão, assim, abismado, assim, poxa, que mulher inteligente, que mulher sábia. E no fim, Davi até convidou ela para o casamento. Ela falou assim, Davi, quem julga nossas causas é Deus. Ela lembrou Davi. Aí Davi ficou calmo. Aí passou o tempo, o marido dela morreu. Aí Davi ficou sabendo e pediu ela em casamento. Ele falou, uma mulher dessa, só casando com ela, uma mulher sábia dessa. E livrou a casa dela todinha, livrou um exército de ir lá arrebentar tudo. 600 homens, ia lá quebrar tudo, arrebentar tudo, matar todo mundo. Então, irmãos, é assim. A gente tem que ficar na calma, na paz, como Abigail, ser uma mulher sábia. Se a Bíblia fala que você não tem sabedoria, pede a Deus. Então você tem que ajoelhar, orar, pedir a Deus, Pai, essa situação que eu devo fazer. É igual quando meus filhos eram crianças, eu sempre falava, meus filho, eu sempre falava, Deus dá, Deus não sei o quê. Aí eu falava assim, não é bem assim. Deus, ele nos ajuda se nós nos ajudarmos também. Porque Deus, sempre falei, Deus não sai lá do céu para trabalhar por você. Deus não sai. Você vai, trabalha, Deus abençoa o teu trabalho, te dá saúde, sabe? Toca no patrão para te dar um bom salário, mas ele não sai para trabalhar por você. Você tem que ir trabalhar. Você tem que levantar cedo, procurar emprego e trabalhar. Igual eu, graças a Deus, nunca fiquei desempregada assim, sabe? Eu saía de um emprego e entrava no outro. Eu não queria nem saber se eu estava no hospital, se eu estava numa firma. Trabalhei várias firmas, em gráfica, em firma, em hospital, sabe? Eu tinha diploma de enfermagem, mas só que muitas vezes eu não conseguia no hospital. Aí eu trabalhava enfermeira particular, eu trabalhava numa firma, trabalhei em fábrica de isqueiro, fábrica de alto-falante, trabalhei gráfica, sabe? Desde novinha, eu sempre trabalhei, nunca parei. Quando eu tinha 14 anos, eu chorava para meu pai. Pai, eu quero trabalhar. Meu pai falava assim, filha, você é muito nova, você tem pai e mãe para te sustentar, não precisa. Eu, pai, mas eu quero, porque eu nunca gostei de ter nada que era dos outros, dinheiro dos outros, nada. Eu gostei, sempre pensei, eu me sustentar. Quando eu saí do colégio de freira, eu vi que, né, tudo que você tinha que ter era seu pai e sua mãe tinham que te dar, então aquilo não vinha em mim, sabe? Só uma vez que eu fiz um teste para passar de cobradora, eu não gosto de matemática, mas todos os testes que eu fazia de matemática eu passava, não sei como, nunca gostei. Aí eu fiz teste de cobradora, aí eu já ia trabalhar. Aí
Não, inclusive eu trabalhei um dia no ônibus, né, de cobradora. O ônibus foi e voltou. Quando eu pensei bem, né, naquele tempo novinha, namoradeira, eu olhei assim, um monte de gatinho no ônibus, eu falei, esse rapaz todo bonito vendo eu aqui no cobradora, não vou não. Aí no outro dia eu pedi a conta, saí. Eles nem entenderam, por que você não quer trabalhar de cobradora? Eu falei, não dá certo. Entendeu? Então, mas do resto, tudo eu trabalhei tudo. De cobradora eu trabalhei um dia só. Então, irmãos, é assim. Deus, ele não vem fazer aquilo que você tem que fazer. Você faz, o Senhor te abençoa. Igual eu. Eu sou uma pessoa que eu gosto de falar, né? Porque eu quero dar meus testemunhos. Eu sou uma pessoa assim. Uma vez eu cuspia sangue, escarrava sangue e falaram, porque aí eu fiz um negócio, vi que era enfermidade terrível, eu falei, não vou falar para ninguém. Só orei e passou. Outra vez, quando é Covid, eu fui no médico, a médica falou assim, você tem que falar para seus filhos que seu coração está fraquinho. Você tem alguma coisa? Eu falei, nasci com sopro, mas acho que já fui curada. Aí ela fala para seus filhos levar você no hospital, porque aqui, né, não era posto de saúde, é quem faz. Não falei nada para meus filhos. Falei, o que é para se alimentar melhor? Me alimentei melhor. Então, várias enfermidades que eu ia passando, assim, que vinham me falar, eu corria, sozinha, orava, comia. Não tenho que me alimentar melhor, eu tenho que dormir mais, eu mesmo, sabe, sozinha. Fui, aí aquelas enfermidades foi tudo me deixando, sabe? Porque eu via no cinema a pessoa escarrando sangue, morria logo. Eu não morri. Aconteceu outra coisa, eu vi mas eu não vou nem falar o nome, um artista até gospel, que estava assim, com o coração. E uma vez eu dormindo, eu chiava, meu peito chiava, aquele coisa fininho. Aí eu falava, meu Deus, eu tô igual aquele, morreu cantando no hospital. Não quero falar o nome dele, para não lembrar. Morreu cantando no hospital. Até esqueci também, nem. E ele chiava igual eu estava chiando. Eu falei, olha, a morte rondando, só que comigo ela não tem vez. Eu falei, pode sair daqui, Satanás, porque eu vou na hora que Deus me chamar. E quando Deus me chamar, eu vou saber. Não é assim. Não é com você. E faz muito tempo, sabe? E passou. Então eu falo, você tem que ter sabedoria para orar para a sua saúde, para orar para a sua vida, sabe? Igual a Abigail. A Abigail teve sabedoria, porque se ela fosse uma mulher sábia, tinha destruído toda a casa dela, o lar dela. Entendeu? Então, com sabedoria, você vai vivendo mais, você vai tendo mais, entendeu? Qualidade de vida, sabe? Com sabedoria, como eu procurei o que é bom para isso, que é bom para aquilo, que, sabe, em vez de eu pegar remédio, peguei os alimentos. Eu falei, o Senhor faz o alimento abençoado para nós, sabe? O nosso remédio é a alimentação. Se você se alimentar bem, dorme bem, você não precisa de remédio. Deus te dá saúde. Jesus viveu na terra, tem 33 anos, ninguém nunca viu ele no médico, ninguém nunca viu ele tomando remédio. Sabe, é claro que minha filha compra umas vitaminas para mim. Não, mas você precisa, eu falo. Ai, filha, para que tanta vitamina? Porque isso, aquilo, mas eu tomo, entendeu? Porque a gente sabe que já tem mais idade, que a gente precisa se cuidar. Mas esse negócio de ficar, sabe, no pé de médico, eu tô, não. Uma vez que eu levei minha filha no médico, aí aquele dia eu tava querendo o médico, não sei porquê. Eu doida para passar no médico, não sei porquê, não sentia nada, mas deu uma vontade. Aí a médica pegou, aí eu falei para a médica falou assim, vem aqui que eu vou tirar sua pressão, vou ver como você tá. A médica tirou a pressão e falou, tá tudo bem com você. Não posso passar você no médico, se sua pressão tá boa, tá tudo bem. Eu falei, meu Deus, nunca gostei de médico. O dia que eu quero passar, minha pressão tá tudo bem. Eu falei, Jesus, entendeu? Então é assim, sabe? Deus fez os médicos para cuidar das pessoas, por isso que eles estudam, eles entendem, mas cada um tem a sua vida, a sua vontade. Tem tempos que você não pode ficar sendo médico igual. Quando eu tive 3 filhos,
4, um natimorto, também tive um aborto, 5. Passei pelo médico para ter meus 3 filhos, para ter esse natimorto, né? E o aborto que eu tive também, fiz curetagem, tudo isso eu passei no médico. É uma coisa óbvia, que você tem que passar no médico. Mas aquilo que dá para mim, orar, esperar no Senhor, eu espero. Sabe? E o Senhor me dá vitória, porque é dependendo da minha fé, dependendo da fé de cada um. Então, irmãs, presta atenção nessa história. 1 Samuel, né, 25, sabe? Então leia a partir do 7, vai indo, capítulo 7 em diante, vai lendo, vai estudando a Bíblia, que você vai ver. Olha que mulher sábia, o marido dela não agradeceu aquilo que Davi fez, ainda falou assim, não conheço nenhum Davi, não conheço nenhum filho de Jessé, né? Aí o povo falou, não, Davi é filho de Jessé, não conheço. Ele conhecia, Davi tinha ajudado ele, mas ele não queria saber. Ele era rebelde, sabe? Aí Davi, ele não pensou nas consequências. Davi ia mandar 600 homens destruir a casa dele, destruir tudo lá. Sabe, os servos dele, ele e tudo. Mas Abigail, a esposa de Nabal, que Nabal nem merecia essa esposa, foi sábia. E foi lá conversar com Davi, levando os mantimentos. E Davi ouviu o que ela falou. E Davi ficou tão admirado, vendo que mulher sábia, que quando Nabal morreu, quando a esposa dela morreu, ele mandou os servos pedir ela em casamento. E ela foi e se casou com ele. Então é assim, irmãos, nós temos que ter sermos sábios, sábias, né? Sábias mulheres, sábios homens, que homem também tem sabedoria. Então, para, sabe, consertar as coisas, sabe, para agir, sabe, com sabedoria, para no fim nos darmos bem. No fim ela se deu tão bem que casou com o rei. É assim. Então nós temos que ter sabedoria para viver nessa terra, sabe, apaziguar. Não, sabe, a pessoa te fez mal, você já vai querendo confrontar a pessoa, não. Ora a Deus, entrega na mão de Deus. Que Deus sabe todas as coisas, Deus vê todas as coisas. Como eu sempre falo, aquele que fez os olhos não verá, está escrito já na Bíblia. Aquele que fez a boca não falará, aquele que fez o ouvido não ouvirá. Então Deus ouve tudo, vê tudo, fala e também responde nossas orações e Ele cumpre aquele que tem que cumprir. Então Deus, Ele realiza nossos sonhos. Nesse vídeo eu profetizo que a mão do Senhor esteja sobre cada ouvinte que está ouvindo esse vídeo. Que a mão do Senhor esteja estendida sobre sua casa, sobre sua família. Que do mesmo jeito que Abigail protegeu a casa dela, o lar dela, a família dela, Deus proteja a sua casa, a sua família. Amém, irmãos? Eu estava querendo fazer esse vídeo, mas aí eu pensava como eu vou falar. Aí eu fui na igreja, mais ou menos falaram sobre esse vídeo, né? Mas diferentemente. Aí foi uma pregação mais ou menos assim, aí eu falei assim, é isso que eu tenho que falar para aquele povo que está esperando uma palavra de Deus, sabe? Mesmo Deus de paz que usou Abigail para dar paz naquela casa, é o mesmo Deus que vai dar vitória na tua casa, na tua vida, no seio da tua família. Amém, irmãos? Então guarda isso no seu coração, que Deus está contigo, sabe? Que Deus vai trabalhar na tua vida, que Deus já está cuidando dos seus. Amém? O Deus de paz, eu profetizo que fará obras grandes e maravilhosas na tua vida. Sabe, irmãos, eu posso profetizar isso porque eu percebi por Deus que eu tenho o dom de profetizar. Quando eu falo algo, se cumpre, que já tem que se cumprido muito. Igual eu sempre quis contar isso para vocês. A minha vizinha, se olhava assim no lado dela, estava branco. Você via que ela estava à morte, à beira da morte. Ela tinha enchido quase um balde de sangue, tinha derramado sangue. Aí eles esperando a ambulância,
né, o SAMU lá, como fala. Aí as meninas ali desesperadas, chorando, tudo pequeno, minhas vizinhas, agora tudo moço, tudo casado. Aí eu olhei assim, olhei assim e falei para elas, não, falei assim primeiro para elas, chora não, tua mãe vai voltar, mesmo que ela vá ser pro hospital, ela vai voltar. Mas dentro do meu coração eu falei assim, coitadas, essas meninas nunca mais vai ver a mãe. Porque o estado da mãe ela estava tão pálida, era branca, estava pálida, branca, os lábios, sabe? Você via que ela não tinha cor, você via que ela era a morte certa. E aquele balde cheio de sangue, eu falei, olha quanto sangue ela deu. Não tem vida mais. Mas para consolar as meninas, eu falei assim, ela vai voltar. Aí depois, o Senhor me falou, a tua palavra fez aquela mulher voltar, sabe? Ela voltou à vida, ela voltou para casa. Então, a partir dali, várias vezes o Senhor falou para mim, é a tua palavra, entendeu? A tua palavra quer dizer, eu falando e Deus lá em cima confirmando. Então, irmão, mas porque é Deus que coloca a mão, não? A gente fala, mas quem coloca a mão é Deus. Quem faz o milagre é Deus. Então, irmãos, é assim. Então eu posso profetizar na tua vida a vitória, a graça. Receba aí de Deus, sabe? A libertação, a graça na tua casa. Deus está entrando no teu lar, está fazendo milagres e maravilhas. Eu estou crendo pela fé. Como aquele rapaz que falou que não tinha dinheiro para casar, sabe? Eu falei com tanta firmeza para ele, que eu falei assim, eu tinha tanta fé que eu ia orar, ele ia ter condições de casar, que eu falei assim, se orar, você conseguir casar, conseguir dinheiro para casar, você põe minha filha dama de honra. E ele pôs. Ele foi casar e falou assim, olha, eu não sei o que você fez, mas que apareceu o dinheiro e a sua filha vai ser minha dama de honra, eu vou comprar a roupa dela de dama de honra, vou dar tudo. E foi assim, um belo, lindo casamento, e minha filha com 7 anos, por aí devia ter 7, foi a dama de honra dele, desse casamento. Da Andréia, e até esqueci o nome, o rapaz faz um tempinho, já estou em outra igreja, entendeu, irmãos? Então é pela palavra, Deus fez tudo pela palavra. Então vamos crer, vamos abençoar as pessoas, vamos buscar mais a Deus, vamos ficar firme. Eu te abençoo em nome de Jesus. Eu abençoo cada um que se inscreveu no meu canal, cada um que assiste meu canal. Que a proteção de Deus, que a paz de Deus, a misericórdia de Deus esteja sobre cada um de vocês. Que o Senhor levante seu rosto sobre ti e te dê a paz. Amém? Que as duas consolações do Espírito Santo estejam com cada um de vós. O Senhor levante seu rosto sobre ti e te dê a paz. Amém, irmãos? É isso que eu tinha para dizer nessa tarde. Amém. Deixo-vos a paz.